Beleza? Então pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Projeto Root. Eu sou o Diego Costa e hoje eu vou dar continuidade então no vídeo onde eu estou mostrando como fazer uma customização do Linux Mint com o XFCE. No vídeo anterior eu mostrei para vocês um pedaço dessa customização, porém como o conteúdo ficou um pouco extenso, então eu dividi em duas etapas e nessa etapa eu vou fazer algumas modificações e fazer o teste final com a ISO já customizada. Já deixo o alerta aqui para você, se você não viu o vídeo anterior, dê uma olhadinha ali nos vídeos recentes, mas vai constar na descrição o link para o vídeo anterior e também o link para a nossa wiki com a documentação necessária para fazer todos os processos. Tá, pessoal? Então lembrando, este vídeo é uma parceria com o Bitec e o Projeto Root, onde nós firmamos essa parceria para fazer essa customização de uma distribuição Linux para que ele seja utilizado em laboratórios por professores e alunos. O intuito deste vídeo é contemplar o pessoal do Bitec para este propósito. Não é fazer uma distribuição nova Linux, e sim simplificar o processo de instalação e customização, fazendo com que uma ISO padronizada seja instalada por diversos técnicos e os softwares são instalados da mesma maneira. Sendo assim, auxilia o pessoal do laboratório, do Bitec, e também os professores e os alunos que irão utilizar os sistemas operacionais. O propósito é bem específico e aqui vale o conteúdo que é passado para vocês e o aprendizado. Então, se você tem interesse em fazer a sua distribuição, veja então o vídeo anterior, eu vou mostrar passo a passo e este vídeo aqui é para complementar o vídeo anterior. Bora para o laboratório ver como ficou o nosso sistema operacional depois da customização. Você sabia que pode contribuir para o canal Projeto Root? Não? Na nossa página principal existe um ícone chamado Quero apoiar o canal. Percebo então que após o término da geração da ISO, tá? Então nós criamos a ISO, ele fez todo o processo aqui de copiar o kernel, copiar o sistema operacional customizado, ele utilizou um algoritmo para compactar, fez algumas atualizações, em suma ele utilizou aí cerca de 12.46 GB, por isso a necessidade de ter uma VM com bastante espaço em disco. Então ele fez o cálculo de todos os arquivos utilizados, fez o checksum para verificar e validar, também ele concatenou esse disco, no caso essa ISO, em um arquivo de 3.77 GB, e aí ele criou então esse arquivo compacto contendo o processo de instalação. Então ele criou também o checksum para ser validado se a ISO está corrompida. Então eu vou clicar em Finish para que ele consiga então terminar o processo. Então clicando em Finish, ele vai então agora solicitar que eu coloque um nome aqui se eu quiser alterar, ou mantenha o padrão, tá? Onde ele está dizendo aqui que vai manter esse padrão aqui, Linux Mint 2020, ou seja, aqui é o ano de 2020, aqui é o dia 24/12.iso, e aqui é o diretório onde ele vai salvar esta imagem customizada. Aqui é o checksum, então eu consigo obter o checksum aqui para validar a minha ISO se ela foi modificada. Então aqui eu tenho o MD5, ele vai salvar junto o arquivo MD5. Aqui é a versão, o volume ID, a release, o disk name, e aqui se eu quiser deletar todos os projetos, né, todos os arquivos do projeto, eu posso deletar, mas como eu vou utilizar posteriormente, então eu vou manter os arquivos. Então eu vou clicar em Close e nesse exato momento ele vai fechar o Cubic. Com o Cubic fechado, eu consigo agora obter a ISO. Então, notando lá na pasta do usuário, eu tenho a pasta Custom, e dentro da pasta Custom, vocês vão obter aqui o arquivo que foi utilizado para fazer a minha ISO. Então, está aqui o arquivo da ISO, tá? Então, eu tenho aqui o Linux Mint 2020, da data de 24/12. Esse arquivo aqui, junto com o seu MD5, se eu quiser, eu posso salvar para a minha máquina e criar uma nova máquina virtual com o arquivo .iso. Então o MD5 eu posso validar se houve uma modificação na minha ISO original, no caso esta ISO aqui, tá? Então esse aqui é o arquivo MD5 desta ISO aqui, não é da ISO original, então eu tenho aqui como fornecer o MD5 da minha ISO.
Então eu vou fazer um procedimento agora para copiar esse arquivo .iso para minha máquina local, para posteriormente criar uma máquina virtual com essa instalação já personalizada para terminar o processo de customização. Então é trabalhoso, como eu informei, mas é necessário. Então vamos lá. Então primeira coisa, eu vou chegar aqui na pasta TMP, não tem problema, na minha máquina local, vou utilizar o SCP para copiar o arquivo lá de usuário @ o IP, então eu tenho que saber qual é o IP de lá. Então vamos novamente validar o IP da máquina, pode ser aqui no terminal, não tem problema. Então o IPA, então o IP é 192.168.224, então lá do 192.168.200.24, na pasta Home, na pasta do usuário, na pasta Custom, o arquivo, agora eu tenho que passar o nome do arquivo. Então é Linux Mint -20-2020. Então vamos colocar aqui, então Linux Mint.24.iso. Este aqui é o meu arquivo de instalação, então a minha ISO de instalação. Então eu quero copiar para a pasta TMP da minha máquina local o arquivo ISO. Então eu vou rodar esse comando, para aí que ele SCP usuário, assim, claro, eu tenho que colar aqui. Então em barra TMP, óbvio, ou ponto, porque eu já estou aqui na pasta. Agora sim, ele vai perguntar o usuário, né, vai perguntar a senha do usuário, a senha é o usuário, e ele vai trafegar essa imagem para dentro da minha máquina local. Após a conclusão dessa ISO, eu vou criar uma nova máquina virtual. Então, depois que ele copiar, eu já posso desligar essa máquina que foi utilizada para fazer essa primeira parte, tá? Então eu vou fechar aqui, vou fechar aqui. Esta pasta aqui eu também posso fechar, não tem problema. Assim que ele terminar a cópia, eu não posso terminar agora, né? Não posso encerrar agora porque ele está copiando. Ó. Então, assim que ele terminar, eu vou desligar essa máquina e vou trabalhar com essa nova ISO. E aí vocês vão entender o porquê que eu estou fazendo desse formato. Tá? Então, eu poderia utilizar outra máquina virtual, poderia, mas eu já vou testar esta ISO que foi personalizada para saber se ela já está dando boot, se ela já está instalando o sistema e quais as modificações que vieram nesta máquina, tá? Nessa ISO de instalação. Então agora sim, ó, completou, eu já tenho dentro da minha pasta TMP, eu tenho o arquivo aqui chamado Linux Mint-20.20.24.iso de 3.8 GB. Perfeito. Agora eu posso desligar essa máquina aqui, então não vou mais utilizar ela no momento. Mantenho os arquivos, ou seja, não vou excluir a máquina virtual do meu computador, do meu VirtualBox. Então eu só vou desligar ela para consumir menos recursos da minha máquina, tá? Então eu vou criar uma nova máquina virtual agora. Vamos no VirtualBox, eu vou criar uma nova. Então eu vou botar aqui Mint, como é que eu tinha colocado? Mint original, vou botar aqui Mint Custom, vou colocar ela aqui com 2 GB de memória RAM, vou criar um novo disco rígido, normal, uma máquina virtual normal, vou utilizar 60 GB de disco, poderia utilizar menos, e vou criar. Ao criar essa Mint Custom, eu vou editar as configurações dela, vou ir na parte de armazenamento, e lá na unidade de CD, eu vou escolher então a unidade que foi gerada, né? A ISO que foi criada. Então ela está em /tmp Linux Mint. Não tem problema, eu poderia mover, mas aqui não vem ao caso, tá? Eu não vou utilizar posteriormente ela. Após carregar então a ISO, eu vou vir em rede, vou trazer a minha rede para o modo Bridge e vou permitir tudo. Isso aqui é a configuração do VirtualBox, nada a ver com a personalização, tá? Apenas vou deixar ela mais enxuta, vou botar 3 processadores, tá, para ela. E ok. Feito isso, eu vou inicializar essa máquina. Vamos cancelar aqui que ele não está acessível, não tem problema. Ele vai carregar a partir da seleção que nós colocamos. Vou botar para modo escalonado e maximizar a janela. Perfeito. Agora eu vou startar essa ISO gerada. Então, lembrando, esse aqui é o sistema já customizado. Aqui ele aparece essa opção aqui para ele validar o sistema de arquivos, tá? Não tem problema, podem aguardar naturalmente, tá?
justamente porque nós customizamos, nós mexemos na infraestrutura das pastas e dos arquivos, então ele faz essa checagem nos arquivos, tá? Após ele carregar, então ele vai inicializar lá no desktop e nós já vamos notar uma diferença já no desktop. Olha só, eu tenho aqui a pasta Home, Install, o arquivo, aquele PDF e o Performance. Então já nesse ponto eu já consigo saber que houve uma personalização. Então agora o procedimento é o que? É eu instalar esse sistema que já está customizado, ele já está pseudamente customizado, né? Então nós já inicializamos o processo. Então eu vou instalar esse Linux Mint e através desse Linux Mint eu vou modificar aqui o meu desktop para que eu possa continuar a minha personalização. Então eu vou escolher aqui o idioma Português Brasil, vou continuar e vou fazer uma instalação padrão da minha distribuição. Então eu vou instalar ela até mesmo para que eu possa homologar se ela está de fato sendo instalada da maneira adequada. Então quando eu entrego a ISO lá para o pessoal da Bitec, eu já vou entregar ela homologada. Eu sei porque eu já fiz instalações desta mesma ISO, então ela vai funcionar lá para o pessoal, tá? Então se der algum problema vai ser agora que eu vou conseguir monitorar esse problema. Então eu vou instalar, não vou me apegar a particionamento, porque o intuito aqui é fazer uma customização no desktop e não no particionamento. Aqui não tem importância alguma, essas opções são opções de instalações padrões, tá? Então aqui eu vou botar o nome do usuário, o usuário também, não tem problema, com a senha usuário, tá? Então é uma instalação bem padrão do sistema operacional. Só que agora a diferença é que ele já vai vir, teoricamente, com os softwares que nós instalamos. Nós podemos validar se realmente estão instalados. Ao clicar no menu, eu consigo validar aqui. Então eu tenho Education, eu tenho os TuxMat, todo o pacote do Tux aqui instalado, Scratch, TuxMat, Paint e Tipping. Eu tenho também aqui nos games, eu tenho aqui nos gráficos, eu tenho o GIMP instalado, o Krita, o Inkscape. Na internet eu tenho aqui o Chromium, eu tenho também no multimídia, eu tenho o Audacity, para instalar os codecs, Kdenlive, OpenShot. Então são softwares que eles solicitaram que a gente instalasse. Então se no Live CD eu já tenho, né, na Live ISO, né, então significa que quando eu instalar o meu sistema, ele já vai vir com essas modificações. Então agora aqui o procedimento é aguardar o término dessa instalação e assim que terminar a instalação eu retorno aqui com vocês para mostrar como eu modifiquei o desktop para entregar para eles um sistema personalizado e padronizado na ISO de instalação. Tá, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado até aqui esse ponto. É um vídeo que demorou bastante tempo. Se vocês tiverem curiosidade para saber quanto tempo eu levei, é só olhar aí embaixo aí no reloginho aqui desse lado. Você vai ver o reloginho do Linux ali com a data e o horário que nós começamos. Tá, pessoal? Então assim que terminar o procedimento de instalação, eu retorno aqui com vocês e mostro para vocês o processo de personalização e padronização do ambiente desktop para o pessoal do Bitec. Vamos aguardar a instalação e eu volto em breve. Então beleza, pessoal, depois de fazer a instalação, nós vamos clicar aqui em reiniciar agora para ele inicializar o nosso sistema operacional já instalado. Então vamos clicar em iniciar agora e vamos aguardar então a máquina reiniciar para que a gente possa testar o nosso sistema customizado. Então aqui o nome do usuário é usuário, com a senha usuário. A tela de boas-vindas não nos importa, vamos finalizar aqui. Notem que nós temos a customização do manual em português e o atalho para performance. Se eu clicar duas vezes no atalho de performance, ele pergunta se eu quero então executar, ou então marcar como executável. Perfeito, agora eu consigo executar ele. Ó. Quando eu clicar duas vezes, ele vai executar. Apertei duas vezes aqui, duas vezes, tá? Então ele está agora testando, fazendo teste de performance, ou seja, o nosso script está funcionando. E o manual, vamos clicar duas vezes nele e vamos aguardar para ver se ele vai abrir o manual em português. Então está abrindo aqui o manual em português, perfeito. Guia do usuário do Linux Mint 18 XFCE Edition, ou seja,
ele tem um manual agora aqui. Então, para cada novo usuário que eu criar no sistema operacional, eu vou ter um manual. Então já a instalação já parte com esses requisitos aqui, que já possui o atalho para um teste de performance e com o manual de utilização do XFCE. Agora vamos verificar se existem os softwares. Vamos lá no menu e vamos aqui clicar em gráficos. Ó, nós temos o Krita, nós temos o GIMP e tudo mais. Bom, só que nós temos aqui a educação, nós temos o Tux, Scratch, Causium, todos os softwares que foram solicitados pelo pessoal do Bitec. Agora eu preciso fazer, vou mostrar aqui para vocês rapidamente, não tem problema algum. O Luiz Halber está aqui, ó, ele pediu uma série de modificações, tá? Então agora eu vou dar uma olhada aqui e vou ver que ele precisa personalizar esse desktop. Então, como eu comentei com vocês, eu vou modificar agora aqui o desktop e fazer o procedimento novamente de customização. Porém, eu vou fazer um backup dessas configurações que nós vamos modificar aqui e jogar lá para o nosso projeto lá no Cubic, tá? Então a primeira coisa que ele fala aqui, clicar com o botão direito sobre o menu do ícone Mind, né? Então aqui, e editar aplicações. Vamos editar aplicações aqui. Depois ir em educação e escolher Scratch e remover da categoria educação. Então vamos em educação, Scratch e remover da categoria educação. Vamos ver aqui, educação nós vamos tirar aqui, ó, education. Então tiramos fora aqui. Pronto. No mesmo renomear o Scratch que tem um gato como Scratch 1 e Enter. Então no mesmo que tiver, vamos aqui, educação, Scratch 1 e Enter. Perfeito. Agora nós podemos salvar aqui. Ele pede para salvar, tá? Então quando eu saio aqui, ó, por exemplo, vamos sair aqui de outro, ó, você quer salvar, perfeito, vamos salvar. Então agora eu tenho Scratch 1, ele já não está mais na categoria de educação, ou está, vamos ver aqui, sobre o incremento em educação, Scratch remover da categoria educação, ele ainda está na categoria educação. Então vamos ir aqui em Scratch, Application Educação, vamos tirar fora, agora sim, agora nós vamos salvar, cadê o salvar? Aqui, perfeito. Agora se eu clicar aqui, educação, ele já não se encontra mais ali, então a gente vai estar em desenvolvimento. Perfeito. Agora vamos ver aqui, eu tenho uma listinha de alterações aqui, tá? Em desenvolvimento, Scratch, logo com S e colocar como Scratch 3. Ok, então vamos fazer esse procedimento. Em desenvolvimento, o Scratch que tem um S e renomear ele para Scratch 3. Perfeito, vamos lá, colocar Scratch 3 e salvar novamente. Agora ficamos com Scratch 1 e Scratch 3. Depois, vamos ver aqui o que ele pede. A mesma lógica do Scratch fazer com um GIMP de 2.8 e 2.10 em relação ao programa de manipulação de imagem. Aí aqui ele coloca que o GIMP com o logo mais claro é o 2.8. Mas se eu não me engano ele informa ali, vamos dar uma olhada aqui. Manipulação de imagens. Eu acho que ele fica aqui, gráficos, né? Manipulação de imagens. Ó, pontos Krita tem ali. Ó, aqui é o 2.10, a gente consegue verificar aqui, ó, e aqui o 2.8, ó, que ele vem pelo Flat Hub lá, ó. Tá? Beleza. Então aqui nós temos o GIMP 2.8. Vamos salvar. E aqui vamos salvar. E aqui o GIMP 2.10. Então GIMP 2.10. Os jogos vamos esconder. Então vamos tirar os jogos da gurizada, esconder dos menus. Ok. Vamos salvar. E vamos ver o que mais aqui. Exclamação ao lado de... no caso aqui, vamos ver aqui o que temos aqui. Exclamações é por causa dos repositórios, tá? Então vamos tentar ajustar aqui os repositórios. Aqui nós não temos o time shift. Eu vou ter que arrumar a resolução aqui. Pelo menos a resolução aqui eu vou ter que passar ela um pouquinho maior, tá? Vou botar aqui
1024 por 768. Pelo menos ele tem uma resolução um pouquinho melhor aqui. Pelo menos as janelas ficam aqui. Aqui não tem nada, só o time shift não está configurado. Não tem nada de errado aqui. Então aqui não precisa se preocupar. Bom, esse menu aqui nós não vamos utilizar mais, pode fechar. Notem que agora ele já removeu daqui os jogos, ó, então gráficos agora nós temos o GIMP 2.10, GIMP 2.8 e o resto está ok. Vamos ver aqui educação, desenvolvimento, Scratch 1, Scratch 3, perfeito, configurações e tudo mais. Depois ele pede para que eu coloque aqui o time shift, ele pede para ignorar, pede para colocar para ignorar, aqui ele não tá, ele já não vai mais incomodar. Nenhum backup, não tem nada, então não vai incomodar, acredito que não vai incomodar. Qualquer coisa a gente faz novamente. Vamos lá, clicar na escola, tá? Problemas com a DEC e idiomas. Bom, aqui não está apresentando esse problema, só no caso aqui as atualizações. Nós podemos colocar aqui os repositórios mais próximos lá. Ó, tem uma atualização que nós já vamos fazer também, instalar a atualização. Nada fora, se bem que aqui não vai adiantar muita coisa, né? Porque eu não vou utilizar aqui, lá na hora de fazer novamente eu já vou rodar de novo o atualiza, né? Aqui ele só vai instalar na máquina, mas eu não vou utilizar ela para personalizar. Eu só vou utilizar ela para personalizar o desktop e não a instalação, tá? Então, ó, aqui não faz sentido, tá? Não tem problema. Agora nós vamos ajustar o Firefox. Isso aqui sim é interessante, ó, para que ele fique com os buscadores, ó, adicionar buscadores e deixar o Start Page como padrão. Vamos abrir aqui o Firefox, deixa ele abrir. Vamos nas configurações, preferências. Aqui, vamos ver, pesquisa, usar a barra de endereço do navegador, barra de pesquisa, e aqui é o Start Page como padrão. Start Page como padrão. Acredito que era isso. Vamos ver aqui como é que fica o Firefox. Vamos fazer esse teste para ver se ele vai colocar aqui o Start Page como padrão. Start Page como padrão. Na pesquisa ficou Start Page, ok. E a Start Page é essa aí mesmo, né? Start adicionando buscadores e deixar Start Page como padrão. É isso aí, a princípio é isso aí mesmo, tá? Beleza. Bom, um tema aqui que por acaso, né, na verdade não foi combinado, mas eu ajustei aqui o tema. Deixa eu ver aqui qual é o tema que ele solicita. A aparência, e por o tema NintX. Então vamos lá, vamos propriedades, não é que não, cadê a aparência, configurações da área de trabalho, plano de fundo, menus, ícones. Esse menu aqui eu achei interessante, ó, olha só, comportamento, comandos, acho que é esse daqui, deixa eu botar pro lado aqui, ó, aí fica melhor do que esse como lista aqui, ó, então vou mostrar como ícones, botão do painel, aí pode ser esse aqui, não tem problema, ele tem uma gama que você pode escolher aqui, não tem problema, vou deixar esse aqui mesmo. Comandos, aqui não vai nada, perfeito. Agora nós temos só que mudar o tema. Uma modificação aqui que o pessoal também pediu para que eu colocasse esse performance aqui, ao invés de ele ficar aqui direto na área de trabalho, colocar ele como um lançador aqui dentro. Então o que eu fiz? Eu vim aqui, editei aplicações, vim aqui em sistema, deixa eu abrir aqui, em sistema eu cliquei aqui em mais e adicionar um lançador, ó. Então o lançador que eu vou colocar em sistema vai se chamar aquele ali, então eu vou colocar ele
o comando dele é /bin /performance. Eu esqueci aqui o nome do... Deixa eu ver aqui, propriedades. /bin /stress. Então eu vou copiar aqui esse endereço e vou passar para cá. O diretório de trabalho não tem por que mostrar aqui. O ícone aqui eu vou selecionar aquele mesmo. Deixa eu ver, é bug aqui. Vai executar em terminal. O nome do lançador vai ser performance. E aqui eu posso colocar uma pequena descrição. Então, testa estresse no sistema operacional. Testa o desempenho no sistema operacional. Beleza. Agora sim nós vamos salvar. Ao salvar, notem que vou fechar e agora aqui em sistema, eu vou ter aqui o meu ícone de performance. Ó. Então aqui, testa desempenho no sistema operacional. E aí, ao invés de eu ter esse atalho aqui, por quê? Porque o pessoal pode vir aqui executar sem querer. Então vamos excluir ele, tá? Vamos deixar apenas o manual. Mas agora aqui em sistema eu tenho o ícone para performance, que vai rodar o mesmo software, né? O mesmo script. Então vamos fechar e removendo da área de trabalho. Agora eu vou fazer o seguinte, vamos em aparência, aqui ó, aqui é MintX que eles solicitaram, então aparência por o tema de MintX, perfeito, ó. Fica com uma cara um pouquinho mais de Windows, né? Ícones aqui, MintX também, vamos passar por MintX, vamos ver se o ícone MintX fica legal, ó, acho que fica um pouquinho melhor, né? Com uma carinha um pouquinho mais, ó. Beleza, fontes, perfeito. Agora sim, agora ele está com uma carinha um pouquinho mais de Windows mesmo, tá? O propósito deles lá é facilitar, tá, gente? Não é dificultar nada. É claro, se você acha que pode modificar alguma coisa, beleza, eu estou fazendo conforme a demanda aqui, tá? Então é só a critério do pessoal que me passou as coordenadas aqui do sistema que eles querem utilizar, tá? Então agora sim, agora nós temos ali o GIMP 2.10, 2.8, nós temos aqui também em desenvolvimento Scratch 1, Scratch 3, perfeito. Agora eu posso então fazer a parte que é a personalização, né? Ou seja, eu preciso salvar então as modificações que foram feitas aqui e passar lá para o nosso projeto para que ele possa então seguir o mesmo exemplo. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é vir aqui neste computador, vamos fazer um backup. Então eu vou vir aqui na minha máquina, na pasta TMP, isso aqui eu estou abrindo um terminal aqui na minha máquina. Dentro da pasta TMP eu tenho aqui a minha ISO, que foi criada agora há pouco. E eu vou criar uma pasta aqui, não tem problema, mkdir, pode ser, não tem problema que vai ser, aqui é só temporário mesmo, tá? Vou chamar ela de vou chamar ela de ambiente. E ao entrar em ambiente, eu não vou ter nada lá dentro. Perfeito. Agora eu vou vir aqui na minha máquina que foi customizada, ou seja, no meu VirtualBox, tá? Deixa eu aumentar aqui. Eu vou entrar em /etc. Se eu entrar em xfce4, não, na verdade é SDG. Se eu der um ls-lh aqui dentro, eu vou ter diversos softwares aqui dentro que foram personalizados, tá? Então aqui eu tenho todos os meus menus, todos os meus itens que foram personalizados. Então eu preciso agora fazer um backup dessa estrutura de pastas aqui. Então beleza, então eu vou dar aqui um cp-r xdg
asterisco, vai ter que copiar com SCP, correto? Para Diego Costa, arroba 192.168.200. Qual é o IP da minha máquina mesmo? Vamos verificar aqui, IPA é 223. Então 200.23, dois pontos, barra TMP, barra ambiente, barra XDG. XDG. Ao fazer isso, então ele vai solicitar que eu coloque a minha senha. Vamos colocar a minha senha de usuário. Opa, aqui ele não vai porque é uma pasta. Então vamos tirar aqui. Feito isso, olha, ele copiou tudo. Agora nós vamos verificar aqui no ambiente. Ele veio tudo para cá, ó, tá? Ele está com o usuário. Até eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar aqui, ó. Vamos fazer diferente aqui. rm-rf asterisco mkdir. Vou criar uma outra pasta aqui dentro. Deixa eu até confirmar se não ficou nada aqui dentro. Não. Então mkdir xgd. Agora sim, agora eu vou novamente lá e copiar, só que agora para xdg. Agora eu vou copiar xdg para lá. Agora eu vou fazer a cópia, então vamos colocar aqui a senha. Tá? Feito a cópia, vamos verificar aqui se ele copiou. ls-lh. Opa, ls-lh. Agora se eu entrar dentro de xdg, agora eu tenho todos os arquivos aqui dentro. Perfeito. Isso aqui vai ser interessante para nós, tá? Então, lembrando, aqui eu tenho todas as modificações, perfeito? Então, vamos lá. Agora eu preciso copiar também dentro da pasta usuário. Vamos lá, aqui voltar na máquina virtual. Dentro da pasta do usuário, então qual é a pasta do usuário? Barra home usuário. Deixa eu dar um ls-lh. Eu tenho aqui dentro uma pasta chamada .config. Ó. Então essa .config aqui, eu preciso copiar ela. Então se eu entrar dentro de .config e der um ls-lh, eu tenho também todas as personalizações que foram feitas. Então eu preciso copiar essa pasta .config lá para a minha máquina na pasta temporária. Então tudo isso aqui é para ele criar então mkdir .config. Vamos botar também para .config. Tá? Então .config. Beleza. Agora, se eu rodar aqui o comando para ele copiar aqui scp, vamos copiar tudo que estiver em barra home, barra usuário, barra .config, eu quero jogar para lá para minha máquina, na pasta temporária, na pasta ambiente, na pasta .config. Feito isso, vamos pedir a senha e vamos apertar Enter. Ó. Agora ele está copiando tudo para lá. Feito isso, agora eu verifico aqui em .config se eu tenho todas as estruturas aqui. Perfeito. Agora o procedimento é jogar esse conteúdo para dentro da minha máquina, lá na máquina onde está sendo customizada. Tá? Então nós vamos agora desligar esse desktop que foi personalizado, já que nós personalizamos e salvamos, fizemos um backup dessa personalização. Vou ligar a máquina onde está o nosso projeto de customização e vou jogar para lá esses arquivos. Bom, agora é bem simples, então eu vou desligar aqui o computador. Tá, então vamos lá, desligar. Vamos agora inicializar a Mint original. E aqui vai outra mágica agora do Cubic, tá? Então eu vou voltar lá no projeto para gerar uma customização. Como eu comentei com vocês, é um procedimento que demanda tempo e demanda paciência. Então eu tenho que fazer diversas etapas, tá? Então tudo isso aqui é para mostrar para vocês as etapas que estão sendo realizadas. Agora que nós estamos aqui na máquina que vai ter o Cubic, nós vamos entrar nela. Não se preocupe que o usuário é colocado nas duas máquinas, mas
não tenho por que usar realmente os nomes usuários ali, tá? Eu coloquei apenas para ter um usuário inicial. Agora eu vou abrir o Cubic aqui. Perfeito, agora nós vamos abrir aqui a pasta do projeto, então Custom, tá? Essa aqui é a pasta, vamos selecionar e notem que ele já vai validar que tem um projeto já em execução. Deixa eu só ajustar aqui o meu tamanho do monitor, senão vocês não vão enxergar aí. Como eu estou rodando em máquina virtual, é natural que ele fique. Agora acho que vai ficar um pouquinho melhor. Vamos clicar em Next, né? Escolhemos a pasta Custom ali, Next. Notem que ele já vai verificar que existe um projeto, ó. Então já tem aqui, tá, um projeto. Então Customize, ou seja, vamos lá, vamos seguir a customização. Ele vai me entregar de novo aqui já no Shell, tá? Onde eu posso rodar novamente aquele atualiza, ó, ele já existe, ó. Notem que eu não criei ele já existe. Então vou rodar o atualiza, ele vai atualizar a máquina, provavelmente vai verificar se tem alguma atualização e já vai fazer. Isso é muito bom porque tu sempre quando tu gera ISO, antes de gerar ISO tu roda o atualiza para saber se tem, ó, atualização. No caso não teve, beleza. Agora um segredo aqui que nós temos no Cubic é muito interessante, é o seguinte. Primeira coisa, eu preciso colocar a pasta de .config. Então se eu entrar aqui em barra etc scale, vamos dar um ls-lh, notem que aqui eu tenho a pasta .config, vocês estão vendo aqui. Se eu entrar dentro de .config e der um ls-lh, eu tenho algumas modificações aqui, alguns arquivos aqui dentro. Porém, eu preciso pegar lá daquela minha customização que eu fiz o backup, eu preciso pegar o .config. Como que eu vou jogar aqui dentro? Bem simples. Primeira coisa, eu preciso saber o endereço IP dessa máquina aqui. Então vamos lá. IPA. Ela está com IP 192.168.224. Vou criar uma pasta dentro do home desse usuário chamado, vamos criar aqui, chamado ambiente. Ambiente. Perfeito. Se eu entrar dentro de ambiente, não tem nada ali dentro. Agora, se eu abrir aqui, ó, vamos lá novamente. Vamos lá, ó, ambiente, também não tem nada. Agora eu vou passar o conteúdo dessa máquina por SCP, que nem eu fiz aqui. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ls-lh, eu tenho o .config e a pasta xdg. Perfeito. Eu vou dar um scp.config, vou botar aqui, ó, asterisco, vou copiar tudo que tiver aqui dentro, para usuário arroba 192.168.200.24 dois pontos barra home barra usuário barra ambiente. Perfeito. Ele vai pedir a senha, o usuário, e ele vai copiar essas duas pastas para lá. Opa, aqui não é uma pasta válida, então vamos botar aqui scp.asterisco. Aqui eu vou voltar uma pasta e vou fazer o seguinte aqui, ó, para ele manter a estrutura. O importante é manter a estrutura, tá, pessoal? Então scp menos -r ambiente para ambiente. Então ambiente barra asterisco para ambiente lá. Então agora sim, usuário. Ó, agora ele fez a cópia. Vamos voltar aqui na nossa máquina e verificar ambiente. Nós temos xdg, tendo todos os arquivos de xdg. E aqui, cadê o .conf? Ah, o .conf ainda vai mostrar porque está oculto. dir.config. Agora ele existe. Agora sim, agora ele foi. Agora se eu verificar aqui, eu tenho, então, dentro de ambiente eu tenho o xdg e vou mostrar aqui para vocês, vou mostrar arquivos ocultos. Agora eu tenho o .config ali dentro, tá? Onde tem todas as modificações também. Beleza. O que eu preciso fazer agora? Bom, eu vou vir aqui, deixa eu minimizar aqui. Vou vir no meu Cubic. Perfeito. Eu estou dentro da pasta .config e eu preciso colocar aqui dentro todos aqueles arquivos ali, né? Então, ó, eu só tenho Caja, Xchat e Qt5ct.
que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui nessa pasta .config, olha só a mágica acontecendo aqui. Vou selecionar todos os arquivos e vou arrastar para cá. Quando eu arrasto para esta pasta aqui, eu não vou fazer isso agora, tá? Só um pouquinho, vou largar aqui. E eu vou vir aqui, olha só, eu estou dentro da pasta. Então muito cuidado quando forem fazer, ó, porque no momento que eu largar aqui, ele vai vir para este caminho. Então vai vir para /etc, /skel, /config. Perfeito? Então vamos lá, ó. Selecionei tudo, arrastei. Quando eu larguei, notem o que vai acontecer aqui, ó. Ele está dizendo que ele vai enviar 12 arquivos para /etc, /skel, /config. E aí basta que eu coloque aqui em copy, clique em copy para ele fazer essa cópia, tá? Então vamos clicar em copy e ele vai copiar. Está copiando. Perfeito. Então ele fez a cópia. Se eu der um ls-lh novamente aqui, notem que agora eu tenho os meus arquivos que vieram lá da personalização. Eu vou fazer a mesma coisa para cd etc /xdg. Então se eu der um ls-lh aqui dentro, eu tenho alguns arquivos aqui dentro, não tem problema. E aí eu vou fazer a mesma coisa, eu vou vir aqui, vou voltar lá no ambiente, xdg, vou selecionar tudo, copio e arrasto para cá. Então seleciono tudo, clico e arrasto para a pasta. Então lembrando, eu tenho que estar no caminho correto. Então ao largar, ele vai fazer o mesmo procedimento. Ó, você quer copiar todos esses arquivos que são 17 para etc xdg? Sim, copia. Então ele vai fazer a cópia. Então com isso, eu estou pegando todas aquelas configurações que nós personalizamos, ele salva em arquivo de texto, né, texto plano, né, justamente por ser open source. Então eu consigo pegar estas informações que foram modificadas e salvar elas e agora utilizá-las elas modificadas aqui na minha ISO. Agora o procedimento é bem simples, eu vou gerar uma nova ISO com essas modificações. Se for de agrado eu atualizar o sistema, vou rodar um atualiza para me certificar que não tem nenhuma atualização para o meu sistema. Não tendo, aí sim eu vou clicar em Next e ele vai então preparar novamente a minha ISO customizada. Então lembrando, como eu comentei, é um processo que tu tem que fazer algumas vezes até tu ter a ISO como tu gostaria. Não quer dizer que desta vez eu vou acertar. Talvez eu tenha esquecido de algum micro detalhe, eu refaço, faço todo esse ambiente de novo e aí eu gero novamente a ISO. Tá? Então estou repassando aqui rapidamente, pois eu já expliquei para vocês. Então Next no formato XZ para ele compactar mais a minha ISO e vou clicar em Generate. Tá? Então nesse formato agora ele vai gerar uma nova ISO e lembrando, eu não apaguei a ISO anterior, tá? Ele vai colocar essa nova ISO com uma data atual, ou seja, se for no mesmo dia vocês têm que tomar cuidado, mas mesmo assim ele vai alterar ali o nome, vai botar um ponto 1, ponto 2, ponto 3, mas se atentem na hora de repassar a ISO correta, tá? Nesse caso aqui ele vai comprimir todo o meu sistema de customização e vai gerar uma nova ISO, tá? E essa nova ISO, vou voltar aqui enquanto ele está fazendo isso aí. E esta nova ISO, ela vai ficar na pasta do usuário, na pasta Custom e na pasta que nós vamos ter a ISO. Tá? Então notem que a ISO anterior foi do dia 24, ó, então agora ele vai gerar uma ISO do dia 26, que é a data do qual eu estou finalizando esse projeto. Tá? Então vamos aguardar aqui o procedimento e ele vai gerar essa ISO, eu vou mostrar para vocês.
Então pessoal, depois da instalação da distro já customizada, então nós estamos inicializando ela para saber como ficou o nosso desktop customizado. Tá? Então lembrando que o processo, como eu comentei logo no início do vídeo, ele não é uma única vez que é feito. Então você vai precisar passar diversas vezes pelo processo para que tudo fique da maneira que você queira. Então se ficou algum detalhe faltando, algum detalhe a ser ajustado, você refaça novamente o procedimento para que possa então fazer todos os ajustes necessários para que você deixe a sua distro um pouco mais personalizada. Então lembrando, o propósito aqui é mostrar para vocês o processo de customização. Tá? Então esse caso aqui é bem específico para o pessoal do Bitec, o qual solicitou algumas demandas e eu estou entregando para eles esta demanda. Tá? Mas, como eu comentei para vocês, o propósito é mostrar para vocês a possibilidade de fazer esta customização. Tá? Então nem sempre se acerta na primeira vez, nem na segunda, talvez nem na terceira. Então cada passo que é feito, tá, e há necessidade de refazer alguma etapa, volte lá no processo. Como você viu, o projeto fica salvo, então é só fazer as modificações adequadas. E como eu estou vendo aqui, ficou algum detalhezinho aqui mínimo para ser feito, tá? Então eu vou minimizar aqui, vou fechar aliás, e aqui ó, esse ícone do performance eu teria que ter removido lá e eu acabei esquecendo. Não tem problema, eu posso simplesmente refazer o procedimento, removendo lá do etc scale desktop o arquivo performance.desktop. Então esse atalho aqui na verdade não vai fazer sentido lá para o pessoal do Bitec no momento. Aqui eu não vou refazer o processo, mas eu tenho agora a minha distro já personalizada. Então vejam que eu tenho toda ela customizada conforme o pessoal solicitou. Tá? Então tem aqui Scratch, ó. Embora, como eu tinha comentado lá para o meu amigo Luiz Halber, que o Scratch, por mais que eu tenha renomeado ele ficou desta maneira. Tá? Infelizmente ele não aceitou. Isso pode ser algum probleminha ali no Scale, tá? Nos menus, na verdade, né? na parte de menus, mas não tem problema, é só renomear e tudo mais, tá? Não tem problema algum. Mas de resto, ó, ficou todo ele configurado conforme a necessidade lá do pessoal do Bitec. Aqui também, ó, os softwares eles não ficaram com os nomes colocados. Pode ter sido algum probleminha na hora de fazer a cópia? Sim, pode. Tá? O interessante é retornar o processo lá no projeto e refazer novamente e validar se realmente ficou com os nomes corretos na modificação. O que pode ter acontecido na hora de eu copiar ele não ter mantido os nomes alterados. Tá? Isso aí vale também como um bug report, digamos assim, mas ficou aqui para vocês o vídeo de customização da distribuição. Tá, pessoal? Então eu acho que o vídeo ele já é longo por si só, o processo ele é muito mais rápido de se fazer do que se gravar, né? Então o vídeo ficou extremamente grande, eu esperava um vídeo bem menor, porém como eu quis fazer o processo tal qual eu entreguei o projeto lá para o pessoal do Bitec, então eu fiz diversas vezes mostrando para vocês todo o procedimento. Então, como conclusão do vídeo, eu deixo para vocês as referências que estão na descrição deste vídeo. Também deixo a referência para o Cubic, que vai estar na descrição do vídeo, e também para a nossa wiki do canal Projeto Root. E se você chegou agora e não conhece o canal Projeto Root, siga nossas redes sociais que está passando aí na tela para você ficar por dentro de tudo que nós produzimos aqui no YouTube e nas outras redes sociais também. Tá, pessoal? Então, como conclusão, eu deixo para vocês aí essa distribuição customizada. Não vou fornecer o link dela customizada justamente porque o propósito aqui é o ensino de como customizar a sua própria distro. Não vou compartilhar o link de uma ISO que foi customizada para o pessoal do Bitec, tá, pessoal? Essa distro aqui, o pessoal do Bitec me solicitou em parceria com o canal Projeto Root. Nós fizemos então essa customização e agora eu estou disponibilizando para vocês a ferramenta utilizada e a metodologia utilizada para a customização, tá? Espero que vocês peguem esse vídeo, consigam fazer a sua customização, se tiver interesse, faça a sua customização. E se você quer aproveitar aí o ensejo, se você quer
também ajudar o pessoal a desenvolver uma distribuição, olhe em alguma comunidade de software livre e ajude. Quem sabe aí você não consiga desenvolver uma distribuição do zero ou até mesmo auxiliar também as comunidades a desenvolver um melhor sistema operacional. Tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí desse conteúdo. Vejo vocês num próximo vídeo. Um abraço e valeu!